Ainda tem muitos anos pela frente. E é este tipo de coisas que nós... E porque ninguém sabe tudo e a ninguém corre sempre bem. Eu costumo dizer, ninguém, na política, ninguém tem piada a vida toda. Verdade. Portanto, as pessoas têm que ter a noção, por melhor... Até porque então na política aparecem sempre outros para ganhar outra vez ou para ganhar novos lugares, Ninguém tem piada a vida inteira. Portanto, vai haver um momento em que deixamos de ter piada ou deixamos de ter pelo menos a piada que tínhamos. E aqui é igual, a ninguém sai bem sempre. O que nós precisamos, se calhar, dizer aos mais jovens, e eu procuro dizer, mas sem nos pormos em cima da burra, portanto, com jeitinho, com aqui uma coisa, ali outra, é que é preciso trabalhar as coisas, é preciso aprender as coisas, não querer galgar logo, enfim, um passo de cada vez, step by step, porque é como em muitos outros desportos. Até pode correr bem, mas se não for sustentado, lá está, vai aparecer o azar. Se nós conseguirmos ir construindo a nossa carreira, enfim, carreira se calhar é uma palavra muito forte, em cima de algo que é sustentado, os resultados vão sempre acabar por aparecer. Se houver talento, tem que haver talento também, não é? E trabalho. Talento e trabalho. Sim, talento e trabalho, faz parte. Eu acredito muito nisso. Que significado tem na sua vida tantas subidas ao pódio? Ou, por exemplo, até a homenagem que teve em Faf, não é? Quando da inauguração... Sim. Eu não corro por causa disso, não é? Eu sei, já percebi, mas e é por isso que lhe estou a fazer essa pergunta, não é? Assim, que impacto é que tem na vida? Eu corro pelo desafio e é importante para mim, na minha vida, ter este desafio. É muito importante. E enquanto for importante, eu tiver saúde e condições financeiras para ir pagando as despesas das provas. Sim, também não é um desporto muito baratinho. Não é, eu até pelas minhas funções estou muito limitado. Não posso... Patrocínios... Antes de as ter, tinha mais facilidade e agora tenho menos. Exatamente. Porque não gosto, portanto, de correr nessa matéria também riscos. Mas é evidente que o facto de ter tido nestes anos e estar a continuar a ter sucesso é importante para mim, não pela parte mediática, mas por... É um reconhecimento? Por sentir... Claro que nós gostamos sempre de ser reconhecidos, não vale a pena dizermos que não. É como a importância do nosso dia de aniversário. Nós dizemos sempre, eu quero lá saber do meu dia de aniversário. Mas valida o seu esforço, era mais nesse nível valorizamos que eu falava. Digamos assim, este sucesso que tenho tido no automobilismo equilibra muito tudo mais da minha vida. Exatamente. Sou uma pessoa muito mais equilibrada. Já me está a responder ao que eu lhe ia perguntar, não é? Qual a importância do desporto numa vida burocrática, não é? No fundo. É um bocadinho como o nós termos um escape. Não é? Todos nós precisamos de escapes, porque ninguém é perfeito. Se tivermos um escape, se calhar vamos ser mais equilibrados no resto da nossa vida. E, portanto, isto equilibra-me, é muito importante para mim, é muito importante, é determinante. Eu só espero continuar a ter, lá está, saúde a todos os níveis, financeira também, para continuar. E de tal maneira que eu estou a pensar passar no próximo ano para um desafio maior. E, portanto... Não quero dizer aqui, ainda é cedo para revelar? Podemos, eventualmente, falar sobre isso. Está bem. Agora, sem dúvida alguma, o que eu sinto no meu dia-a-dia é que as coisas correrem bem, eu estar nas provas e as provas correrem bem, eu ser capaz... Repare, isto há uns anos era impensável. Eu levo 73 provas seguidas, só desisti uma vez. Foi este ano no Rally de Vieira do Minho, que o motor do carro, que era um carro alugado, da equipa calou-se e não houve o que lhe fazer. O motor morreu. Ainda quero imaginar o que é que uma pessoa sente num momento desses. Estar tão pronta para a prova. Eu que quando era mais novo desistia quase sempre, ou porque batia, ou porque me excedia, ou porque o carro não era fiável, sei lá, por mais variados motivos, tem muita importância para mim. E faz de mim, no resto das minhas coisas, uma pessoa muito mais motivada, muito mais equilibrada, muito mais disponível até para os outros. Portanto, acho que ficamos todos a ganhar, não sou só eu. Como é que de uma forma simples nos pode definir aquele que é o ambiente do automobilismo? Olha, para quem não conhece, para quem não está nas competições, ou até para quem não vai ver para o público, o que é que se vive nessas grandes competições, entre pilotos e sobretudo na montanha há uma grande amizade entre todos, apesar das enormíssimas disputas e competições. Tem de existir, é para isso que lá estão, somos uma família. Na montanha somos uma família. E eu não queria deixar aqui de dizer que hoje o nosso presidente está a ser, ou foi, ou vai ser operado. É uma operação delicada, o Joaquim Teixeira,
e, portanto, eu só espero que tudo lhe corra bem, porque esta corrida dele de hoje é mais importante que todas as outras corridas que ele já fez. Okay. E, portanto, eu queria deixar aqui, não me queria esquecer, havia de certeza a propósito, esta homenagem a esse homem transmontano de feitio complicado, não vale a pena fugir, à Transmontana, mas foi ele o principal obreiro do campeonato de montanha apaixonante que agora temos, porque, está a ver, ir a uma prova como o Mursa, no início do campeonato, e ter lá 70 ou 80 concorrentes, é uma coisa extraordinária. Claro, para a dimensão do nosso país, ainda por cima, não é? A Falperra este ano tinha quase 150, mas é preciso ver que do campeonato nacional, ou inscritos, ou a participar, éramos mais de 100, éramos 110 ou qualquer coisa assim. Os estrangeiros não eram assim tantos. E, portanto, esta dinâmica da montanha deve-se muito a ele. E somos, de facto, uma família. Ainda bem. Quando é preciso, nós juntamos-nos e unimos-nos à volta do que é mais importante. E, portanto, é um ambiente fantástico, porque fazemos refeições juntos, passamos pelas tendas uns dos outros, estamos em permanente convivência, porque tudo se confina. Não é como num circuito, mas tudo, não é como num rally, o rally estende-se. Sim. Ali não, tudo se confina, a gente sobe, estamos lá em cima, desce, estamos cá em baixo, sobe, estamos lá em cima, desce, estamos cá em baixo, é mesmo assim. E, portanto, estamos sempre a conviver. A dificuldade de saberem o que é chegar a esse momento, à competição, sabem que é tão complicado, não é? Dadas as condições que há no nosso país, ainda valorizam mais valorizam mais, não é? Sem dúvida. Uns aos outros. Diga-me uma coisa, esta sua atenção para com a vida pública, as necessidades das pessoas, acha que é o seu pai a referência na sua vida para... Deixou-lhe esse legado, não é? Sem dúvida. O meu pai foi para mim muitas coisas, ao mesmo tempo, porque isto tem muito a ver com a forma como nós somos, ao mesmo tempo o maior e o mais importante e o mais amado dos exemplos, mas também ao mesmo tempo uma sombra, não é? Porque quando se é filho de alguém que tem a projeção que o meu pai teve, é mais difícil marcarmos o nosso próprio caminho. Eu, como disse, desde muito cedo tive sempre uma personalidade muito vincada e, claro, tivemos, obviamente, os nossos desentendimentos ao longo da vida. Mas isso, como disse bem, disse muito bem, o facto de eu ter seguido em muitos aspectos as pisadas dele é a maior demonstração de que ele foi o maior de todos os exemplos. E eu posso dizer com orgulho que no meu pai pude sempre ver um exemplo, sobretudo de homem. Exato, que é de valores, exatamente. De homem com valores, com princípios, pude sempre ver isso nele, às vezes de forma exagerada. E os nossos entendimentos muitas vezes eram por causa disso. O meu pai é uma pessoa que é muito difícil para as pessoas que lhe são mais próximas, porque é essas que ele exige mais e é essas sempre que ele dá menos. Portanto, o meu pai, se tiver alguém que é próximo, ele vai dar menos a essa pessoa e vai exigir mais dessa pessoa sempre. Vai ser assim até ao fim da vida dele. Por aquilo que me descreveu do seu pai, faz parte. Porquê o livro, Novembro? Diga-me uma coisa, já que estamos a falar de ideias mais pessoais e valores. Eu tenho uma paixão enorme pela literatura. Sempre gostei de ler. Sou um leitor... Em alguns momentos sou um leitor feroz, agora sou menos porque percebi que não podemos viver no enredo de um livro, nem podemos viver a vida das personagens, por exemplo, do Zafón, A Sombra do Vento, marcou-me profundamente. O meu livro é um tributo ao Zafón e à Sombra do Vento, com quem nunca cheguei a cruzar-me e tenho pena porque eu gostava de lhe poder ter dito. E era fácil, bastava um e-mail quando ele era vivo. Agora não é, eu já não lhe posso dizer. E olha, ainda este fim de semana falei disso com uma pessoa que tem pelo livro do Zafón, pelos livros dele e pela Sombra do Vento em particular, a paixão que eu tenho. Eu vivi anos naquele livro e o facto de ter vivido anos à volta daquele livro que me marcou tão profundamente, terá sido das coisas que mais me marcou, fez-me um dia escrever. Eu não sou um escritor, como sempre disse, sou alguém que um dia escreveu um livro. Okay. E foi, confesso-lhe, o exercício mais apaixonante. Foram 6 meses que eu não vivi, eu levitei. Trabalhar a criatividade. Eu contei uma história a mim mesmo, nunca sabia como é que a história se ia desenvolver no dia seguinte. Escrevi essa história quase toda com o estuário do Rio Lima, em Viana, aos pés, e foi de facto uma coisa, como é que eu ia dizer, que me arrebatou. Nós, no fundo, aquilo que mais nos marca é o que nos arrebata. Para se inspirar, para se reencontrar, para estar de outra forma. E aquele livro, de alguma forma, foi também uma forma de eu
subtil, de forma subtil, de forma que só eu sou capaz de ver, guardar 40 anos da minha vida, os primeiros 40. É uma das suas grandes conquistas. Tudo aquilo que é mais importante está no livro. Só eu é que vejo, como é óbvio, porque as outras pessoas veem... Não sabem aquilo que a Parcídia sabe. Eu digo isso a propósito das personagens. Quando um escritor fecha muitas descrições das personagens, fecha a nossa capacidade de imaginação. Deixem lá cada... Eu acho que quando nós lemos um livro, se as personagens não forem muito fechadas, nós vamos imaginar que essas personagens são quem nós quisermos. O próprio leitor vai abrir mais a sua mente, sem dúvida. E assim o leitor participa mais no próprio livro quando lê. E, portanto, enfim, foi uma coisa... Eu acho que a palavra certa é esta, foi algo que me arrebatou. Imagino. Por isso é que eu perguntava, foi uma das suas grandes conquistas escrever um livro? Não diria que foi uma conquista, eu diria que foi um marco... Eu digo conquista porque é um desafio também. Sim, sem dúvida. Foi um marco muito importante na minha vida. Não era algo que eu ambicionasse. É como eu digo, impôs-me. Eu um dia sentei-me, sem nenhum propósito, sem nenhuma... Nunca pensei nisso e escrevi um texto. Lembro perfeitamente. Cheguei a casa, mostrei à minha mãe e disse: achas que isto dá alguma coisa? E ela leu e disse: tu é que sabes. Uma resposta à minha mãe. Se perguntasse ao meu pai, ele diria uma coisa do mesmo género. No dia seguinte juntei mais um texto e depois mais um capítulo e outro capítulo. Primeiro teve uma ideia, não é, Geraldo? Sim. Gostava de tratar isto assim. Depois constrói-se personagens à volta dessa ideia. Exatamente. Digo eu. Não, é um bocadinho isso, por aí. É isso. Antes de fechar, queria lhe fazer 3 perguntas um bocadinho mais pessoais, nada íntimo. Diga. Diga-me uma coisa, um lugar que tenha muito significado para si? Caminha. Um lugar... Tem boas memórias de lá? Eu sou, toda a gente sabe, apaixonado, toda a gente que me é próxima sabe que eu sou absolutamente apaixonado por Caminha. Sem dúvida. Claro que sim, há uma paz ali, eu percebo isso. E uma pessoa com muito significado para si? Essa é uma pergunta muito difícil. Porque há várias. Porque a minha vida está pejada de pessoas que contribuíram, não é? Muito importantes. Eu dou muita importância às pessoas. As pessoas, para mim, estão acima de tudo. Acima de tudo. E eu iria ser injusto, seguramente, já há bocado falei no meu pai, não falando na minha mãe ou nos meus irmãos, mas essas pessoas do meu círculo mais próximo são, sem dúvida, as pessoas mais importantes. Claro que sim. Os meus pais e os meus 2 irmãos. Diga-me uma coisa, Parcídio, e desculpa a ousadia, mas uma vez que está no meio... E já agora, as minhas afilhadas. Eu não tenho filhas, sempre quis ter, mas isso não aconteceu. Exato. Por várias vicissitudes da minha vida que agora não interessam. Mas as minhas afilhadas, elas sabem que o padrinho... preencher, não é? As minhas 3 afilhadas sabem que o padrinho está sempre presente e que é um segundo pai, está sempre disponível. Claro que sim. Imaginem, crianças devem ter sido uma diversão para si. Ia falar um bocadinho de política, mas muito rápido, apenas porque, como está no meio, tenho curiosidade de perguntar a si. O que é que falta mais aos políticos do nosso país? Infelizmente faltam-nos muitas coisas, eu incluo-me completamente. Faltam-nos muitas coisas. Neste momento ser político é muito difícil, é um desafio enorme pela sindicância, pela exposição, pelos riscos quando se correm e mesmo quando não se correm. Eu acho que nós, os políticos, mas o país em geral, isto não é só um fenómeno de Portugal, mas o nosso em concreto, nós, os políticos, temos que refletir muito bem sobre o que é que deve ser a nossa postura. Eu vejo, felizmente, sobretudo nos autárquicos, uma grande predisposição hoje em dia para, e vai perceber onde eu quero chegar, sim, e eu não me vou alongar, para receber e atender a todos. Okay. Isso é fundamental. Pois é. Eu vejo, por exemplo, com muita mágoa que há colegas meus autarcas que nem a mim me atendem o telefone. Eu penso sempre... Então, o que dirá de quem é dos cidadãos, eu que não lhes vou pedir nada. Exatamente. Que só lhes vou falar numa reunião que vamos ter, ou marcar uma audiência para tratarmos, ou uma reunião para tratarmos do que é que seja. Não sou atendido, o que farão eles com as respectivas populações. Exatamente. Agora, eu sei que há cada vez um maior número de autarcas e até governantes que estão disponíveis, fazem esse exercício. Cruza-se com muito humanismo entre os políticos, ou nem por isso? Sim, felizmente. Boa. Felizmente. Mas lá está, é um exercício onde temos que ir muito mais longe. Eu dou-lhe um exemplo, claro que é fácil dizer isto, mas é verdade. Há um político que sempre foi próximo, que sempre foi
igual a todos nós, mais um no dia-a-dia. De repente chega a Lisboa e, passado uns meses, é como se eu tivesse metido numa máquina. Deixa de estar disponível, deixa de ser um de nós, deixa de ir onde costumava ir. E eu acho que esse é o maior desafio. Um político, o Primeiro-Ministro, o Presidente da República e o Marcelo, nesse aspecto, eu não vou falar se é bom, se é mau. Sim, não estamos aqui para opinar, eu estava com alguma Nesse aspecto, o Marcelo deu um contributo importante, sobretudo naquele período da pandemia. Sim. A proximidade dele, as pessoas dizerem assim, não, eu posso falar com o Presidente da República, ele não é Deus, eu posso falar com ele. Que ele passa, não é? Ainda que muitas vezes algumas pessoas... Se calhar até exagerou, Mas ele está, de uma forma indireta, a passar um exemplo. Mas eu isso não sou a pessoa mais indicada. Agora, acho que é importante as pessoas continuarem, apesar de serem ministros, secretários de Estado, deputados ou vereadores, ou presidentes de Câmara ou presidentes de Junta, mas presidentes de Junta são naturalmente, que as pessoas continuem a ir onde iam. Não vão tanto, porque não podem, porque têm muito trabalho, mas vão. Continuem a falar com as pessoas que falavam. Quer dizer, não fiquem numa redoma, não se coloquem à margem nem à parte. Porque se nós não estivermos, se nós não continuarmos... Eu em Faf, saio à rua, eu não me vesti assim para vir aqui. Entendo. Quer dizer, eu às vezes tenho que pôr um fato, claro que tenho, e as pessoas percebem isso. Mas eu continuo a ir à livraria, continuo a fazer as compras, não deixei de fazer as coisas que fazia. Sim, não tem receio de se expor. Nós temos que continuar a ser isso tudo. E sobretudo isto, se as pessoas não estiverem preparadas para a exposição, para a cobrança, para a sindicância, não se candidatam. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a ser candidato. Aliás, de certeza que não é pelos salários, porque infelizmente os políticos ganham mal. Tem de haver uma vontade ganham muito mal. íntima, portanto, quase, se não é por isso, por alguém, se não é por isso, isso também não é por vaidade, porque eu tenho a certeza que a esmagadora maioria das pessoas que estão na política não estão por vaidade, eu acredito que estejam precisamente para ajudarem a construir um mundo melhor, é um chavão para todos nós. E é impossível construí-lo se não estivermos próximos das pessoas. É impossível, portanto temos que estar próximos. Costuma-se dizer que há boa gente e má gente em todo o lado, não é? Na política também. E na política também, claro que sim. Acredito que não o faça muitas vezes, por aquilo que tive a oportunidade de perceber ao longo desta conversa, mas quando pensa em tudo aquilo que já conquistou na sua vida a nível de trabalho pessoal, no automobilismo, que palavras, que pensamentos lhe surgem, se tiver que fazer esse exercício? E eu nem digo classificar, apenas de enumerar, não é? Sim. Pensar, eu faço esse exercício muitas vezes. Ele chega a ser importante ainda fazer. Faço esse exercício muitas vezes. Eu acho que sou uma pessoa com sorte, porque pude, de uma forma ou de outra, concretizar os meus sonhos. Os meus pais deram-me o suficiente para eu poder fazer o meu caminho. E eu vivi a vida sempre de uma forma muito plena. Eu acho que isso é o mais importante. Para depois não sentirmos aquela sensação de não fiz isto, não fui ali, porque a partir de uma certa altura nós, como é óbvio, a idade vai andando, os anos vão pesando e nós às vezes sentimos-nos frustrados por não termos conseguido fazer coisas que algumas delas até estavam, se calhar, com facilidade ao nosso alcance. E, portanto, eu sinto-me feliz e sinto-me grato por ter conseguido fazer tanto, ir a tantos sítios, viver tanto, viver tão intensamente, ter a oportunidade de ter tantas viver tão profundamente, ter tantas experiências e, sobretudo, ter podido conhecer tanta gente, ter podido privar com as pessoas que nos permite ou de forma mais superficial, não é? As nossas qualidades, ter-me cruzado, porque a nossa vida é feita claro, de muitos encontros e muitos mais desencontros, mas é feita de tantas possibilidades que já basta todas aquelas que se fecham que não sejamos nós voluntariamente a fechá-las. Eu acho que se me perguntassem alguma coisa mais a sério sobre isso, era o que eu diria. Nós temos que tentar esgotar as possibilidades. É óbvio que também se seguirmos muitos caminhos ao mesmo tempo, lá está, se tocarmos muitos instrumentos, se calhar depois não vamos tocar nenhum verdadeiramente bem. Isso também é verdade. Mas que não sejamos nós a fechar as portas. Elas vão-se fechando depois naturalmente. Porque se nós seguimos um caminho, há outros que vamos deixar de seguir, não é? E, portanto, as portas vão-se fechando. Mas que não as limitemos à partida. Que, portanto, que deixemos essas possibilidades todas em aberto. Repare,
Quando eu, há muitos anos atrás, deixei o automobilismo, se calhar muita gente pensou, foi de vez. Ainda por cima, depois daquele aparatoso desastre. Foi de vez. Mas não, ficou lá sempre o bichinho, houve um momento em que foi possível voltar, eu agarrei o momento e trouxe-me aqui. Portanto, eu nunca desisto verdadeiramente das pessoas. Nunca. E também nunca desisto verdadeiramente de nada. Nem de escrever. Nem de escrever. Já passaram muitos anos nem de escrever. E eu iniciei. Nem toda a gente tem que ser escritor. Eu iniciei um segundo. Eu iniciei um segundo romance há 4 ou 5 anos. Depois perdi. O meu computador teve um acidente e eu perdi o que já tinha feito. O Novembro é editado em 2008, certo? Sim, já tem muitos anos. Só para ter certeza que a informação estava correta. Eu acho que nós nunca devemos desistir completamente de nada. É evidente que depois a vida vai nos impondo decisões que o são todos os dias e essas decisões levam-nos a fazer um caminho. E aquilo que eu sinto é que o meu caminho foi tão rico que eu não tenho sequer o direito de me sentir infeliz ou de me sentir, digamos assim, insatisfeito. Não tenho esse direito. O que eu tenho é que homenagear a minha vida e a de todos aqueles que se cruzaram comigo, continuando a fazer sempre o máximo. Sim, tanto a trabalhar a empatia, continuando que faz tanta falta sempre a fazer o máximo daquilo. Eu digo muitas vezes, eu agora já não corro tanto, caminho. E tenho a bicicleta amanhã, se não for capaz, mas se os meus joelhos já não me deixarem caminhar o que eu caminho, então se calhar eu vou montar a bicicleta e vou continuar a fazer as minhas viagens. É uma boa paisagem para uns bons passeios de bicicleta. Eu acho que devemos sempre... eu digo isso muitas vezes à minha mãe, porque a minha mãe tem um feitio muito diferente do meu e do meu pai, e já se confina mais ao seu sofá, e eu sou aquele que a pica mais, porque eu vejo que ela tem possibilidades de fazer mais, de fazer muito mais, e por ter 86 anos não está impedida de ter desafios. E eu lancei-lhe agora um no início deste ano e ela aceitou, e ela está muito melhor por causa disso, e nós todos estamos muito mais felizes porque ela está muito melhor. Mais mobilidade, outros sorrisos. Sem dúvida, muito mais sorriso, mais mobilidade. Não, o desporto sem dúvida. Sabe que o Aparecídio tem, agora para fechar, e porque acho que conclui todas estas ideias que nos acabou de exprimir, e tenho que agradecer por estar a abrir tanto connosco. O Aparecídio tem um amigo que estudou consigo em Coimbra que diz que hoje em dia os jovens arriscam pouco. Concorda? Completamente. Então vamos deixar aqui este desafio, não é? Fechar a conversa desta forma. Acho que a sua história de vida é um exemplo disso. Como arriscarem ou pelo menos a usarem mais. Ousar. Claro, com algumas noções dos perigos e das limitações, claro, mas sem dúvida, arriscar. Sem dúvida. Eu acho que sim, que é mesmo por aí. Muito obrigada por ter estado à conversa conosco. Foi um enormíssimo prazer. Ainda bem. Eu gosto de conversar, portanto, sim. como se prova. E dá uma ótima conversa, e até eu tive a oportunidade de adquirir aqui bons conselhos da sua parte, e através de exemplo daquela que é a sua história de vida, até agora, que ainda há de escrever outras, quem sabe até um próximo livro, não é? Pelo aquilo que falámos. Gostava, sinceramente. Obrigada, Aparecídio. Obrigado eu. Já sabe que esta e outras conversas pode acompanhar no nosso canal de YouTube, no website do Atleta Canal. O Jogo de Palavras vai voltar.